abordar sobre os povos tupi e a busca por uma terra sem mal. Os integrantes do grupo são Agnes Naomi Shinzato Dibe, Gabriele Monteiro Santos, Giomana de Almeida Bonfim Brás, Gustavo Henrique Dutra dos Santos, Isis Vilas Boas Ribeiro de Limas, Rubem Luiz Teixeira Pereira e Pedro Henrique Rodrigues Oliveira. Nesse seminário, iremos abordar os costumes e origens do povo tupi, uma etnia indígena com raízes muito antigas que recebe esse nome por causa das línguas pertencentes ao tronco tupi. O termo tupi-guarani é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas do tronco tupi. Os demais troncos linguísticos identificados no Brasil são o tronco G e Aruac, dos quais deriva o conjunto de línguas dos povos indígenas que habitavam o Brasil na chegada dos colonizadores portugueses. Antigamente viviam na Amazônia, principalmente na parte baixa ou final do rio Amazonas. A partir daí, espalharam-se por uma grande faixa de terreno, ao longo da maior parte do litoral brasileiro. Entre seus grupos destacaram-se os tupiniquins e os tupinambas, que eram inimigos entre si. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no século XVI, encontraram índios tupiniquins no litoral sul da Bahia. Outros grupos como Mundurucus e os potiguarás também fazem parte do chamado tronco tupi. Um dos mais famosos da família linguística tupi é o tupi-guarani. Essa língua resultou de um encontro entre tupi e guaranis que moravam no sul. Sua área e influência do tupi-guarani se estendeu no sul do Brasil ao Paraguai, do nordeste argentino ao Uruguai. Uma pequena parcela considerável das palavras utilizadas no vocabulário brasileiro vem do tupi-guarani, por exemplo, capim, catapora, paçoca, pipoca, peteca, mingau, mandioca, tamanduá. Esses são seus exemplos. Os indígenas que falam a língua tupi-guarani estão concentrados principalmente na região norte e no litoral sul do Brasil. Há índios do grupo tupi que vivem em outros países, tais como Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Paraguai e Guiana Francesa. A cultura indígena engloba a língua, a organização social e política, seus rituais, seus mitos, arte, habitação, cosmologia e forma de relacionar-se com o meio ambiente. A culinária dos índios Tupi-Guarani era baseada naquilo que eles conseguiam caçar e coletar na terra. Em geral, se comia peixe, carne, milho cozido, batata doce, mandioca, ambas assadas, além do amendoim. Há indícios de que eles já estavam desenvolvendo a agricultura com alguns alimentos antes mesmo dos europeus chegarem às Américas. Faziam parte da alimentação diária dos índios frutos silvestres como cajá, maracujá, jabuticaba, araçá, além de ovos de pássaros, gafanhotos, abelhas, formigas, larvas, entre outros. São alguns pratos típicos dos indígenas da cultura brasileira a tapioca, o pirão, o beiju e a pipoca. A base de sua organização social, política e econômica é a família extensa, ou seja, grupos macrofamiliares que possuem maneiras próprias de ocupação espacial dentro da aldeia e que são determinados por relações consanguíneas e de afinidade. A agricultura era aplicada de modo apenas rudimentar. As ocas podem ser construídas de forma circular ao redor de um espaço maior no centro, para a celebração das festas e dos rituais. Artes. A arte está desde sempre enraizada na cultura tupi. A arte da pintura corporal, por exemplo, era feita a partir de tintas naturais encontradas em árvores frutíferas. A que provinha do jenipapo era mais comum, assim como a que se produzia com a semente de urucum. Os desenhos eram feitos para comemorações ou rituais. Já a confecção de artesanatos não é para todos. São respeitadas desde a hierarquia social, a diferença de gêneros e idade, para manipular os materiais que resultarão em objetos decorativos ou adornos para rituais. São características no artesanato indígena: plumas, fibras vegetais trançadas, a argila, pedras e pigmentos preparados manualmente. A dança também era muito focada entre os homens, especialmente na cultura tupi-guarani. É o caso do cururu, uma dança sagrada em que só os homens participam, e a coreografia é feita a partir de 2 filas indianas, sendo uma de frente à outra.
Os dançarinos dão 2 passos para a direita e outros 2 para a esquerda, e assim vão formando pequenos círculos. Os índios brasileiros são politeístas, mas sua relação com a religião mudou drasticamente graças à influência da colonização, de orientação católica e monoteísta. Eles acreditavam na força da natureza, nas divindades de animais, das plantas e do próprio homem interagindo com os elementos. As características comuns dos povos indígenas brasileiros tange a religião do xamaísmo. Xamã era responsável pela condução dos rituais e também podendo resolver conflitos internos. Na língua tupi-guarani é chamado de paiê, o que acabou sendo transformado pela língua portuguesa como pajé. O xamã ou pajé eram pessoas que lidavam com conexões entre os vivos, os mortos, a natureza e os animais. Os diferentes povos tupi acreditavam que eram descendentes de um personagem da mitologia chamado Tupi. Por causa disso, muitas tribos possuíam o tinome que começava com Tupi, por exemplo, os Tupiniquins e o Tupiminos. O principal culto entre os tupis que habitavam no litoral brasileiro no século XVI não era o do tupi, mas o sim do Jurupari. Já o Tupã, o trovão, era uma divindade secundária que não possuía rito próprio. Por não possuir rito próprio, o padre católico começava a difundir o cristianismo entre os índios, então eles escolheram o Tupã como símbolo para o deus cristão, para assim poder facilitar a compreensão do cristianismo pelos índios, enxertando na figura Tupã os princípios cristãos, também associando o Jurupari ao diabo do cristão para desestimular seu culto entre os índios tupis. A Terra Sem Mal. A Terra Sem Mal é esse lugar privilegiado, indestrutível, em que a terra produz por si mesma seus frutos, não a morte. É o local onde aqueles que bem se vingaram e comeram muitos de seus inimigos vão para trás das montanhas altas e dançam em belo jardim com as almas dos avós. A Terra Sem Mal é, portanto, uma profecia que orienta a busca de campos elíseos, que representa o lugar de destino dos bem-aventurados, não assimilável ao paraíso, pois pode ser atingida em vida. Em busca da Terra Sem Mal, partiram enormes e numerosos grupos, muito antes da descoberta da América. O contato com os colonizadores superpôs a uma matriz de significados e não determinou o isolamento, o deslocamento das tribos. Cabia aos caraís, que viviam retirados, afastados das aldeias e que nunca residiram com os demais nas grandes casas coletivas, revigorar a promessa. Não cuidem de trabalhar, não vão à roça, que o mantimento por si crescerá, e nunca lhes faltará de comer. As flechas vão ao mato caçar. Elas vão a muitos dos seus inimigos, cativarão muitos outros para serem comidos. A vida será longa, as velhas vão se tornar moças, deem às filhas quem as quiserem. E no discurso do Caíras, que podemos perceber a força da mitologia. A Terra Sem Mal não é um paraíso cristão, e sim um espaço concreto, possível de ser alcançado pelos vivos e onde a sociedade se acaba, não é preciso trabalhar, o incesto é permitido e a festa é constante. É dessa terra que os caraís são senhores e periodicamente eles submetem os índios aos exercícios de mente e corpo necessários para chegar até a Terra Sem Mal. Ou seja, todo o pensamento e a prática religiosa dos índios gravitam em torno da Terra Sem Mal, uma religião que pode ser dita profética. A partir do começo do século XIX, várias tribos ao sul do Mato Grosso puseram-se à procura da Terra Sem Mal. Nessa época, vários profetas haviam passado a percorrer as aldeias, anunciavam a iminente destruição da terra e proclamavam que a única maneira de escapar ao cataclisma era partir para a Terra Sem Mal, situada no centro da terra, segundo uma tradição, ao leste, do outro lado dos mares, de acordo com outras. A língua que utilizamos no Brasil recebeu grande influência do idioma tupi, amplamente falado no país quando os primeiros portugueses chegavam aqui no século XVI. O tupi antigo foi, durante as primeiras décadas de ocupação portuguesa, a principal língua de comunicação entre índios europeus e uma geração de brasileiros mestiços que começava a provar o território nacional. Perdendo importância a partir de meados do século XVIII, quando o então primeiro-ministro português Marquês de Pombal proibiu o uso e o ensino do tupi no Brasil,
e decretou o português a língua oficial. O objetivo de Pombal era enfraquecer a Igreja Católica e os jesuítas, que utilizavam a língua indígena para se aproximar e catequizar os nativos brasileiros. Com a proibição, o tupi desapareceu como o idioma funcional. A contribuição do tupi se deu principalmente no vocabulário, porque os portugueses encontraram aqui um novo mundo da fauna e da flora. Além dos nomes de plantas e animais, houve uma grande contribuição do tupi para os nomes de lugares no Brasil. Topônimos como Iguaçu, Pindamonhangaba, Ipiranga, Ipanema, Itaipu e Mantiqueira são palavras ou expressões indígenas. Há heranças do tupi também em verbos como cutucar e em expressões populares como estar na pindaíba. Santa